Sejam bem-vindos a Carlos Giv, nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para vos trazer mais um exame. Hoje vamos resolver juntos, vamos fazer uma correção praticamente do exame ACIPOL. É o exame 2020, fizeram ainda este ano, na última segunda-feira, não é? Estiveram lá os estudantes a fazer esse exame. Eu recebi esse exame, por acaso, ainda hoje. Naturalmente tenho outros exames que recebi dos outros colegas, mas como vão fazer o AM, acabei adiando um pouco. Vamos resolver este aqui na verdade é o correção, os estudantes já fizeram como já havia dito. É interessante que quando eu li este exame eu fiquei mais orgulhoso ainda, porque senti que o canal pode responder qualquer tipo de exame. Este exame em particular, para todos aqueles que assistem os meus exames, que acompanham os meus exames, é papinha, é muito fácil, é fácil mesmo. Não há nem sequer uma questão que eu não tenha dito, não tenha mostrado nos exames que eu dou aqui. Todas as questões que estão aqui são respondidas pelos exames que eu tenho postado aqui. Por acaso, no domingo para a segunda-feira do exame, há um estudante ali que esteve a ligar-me preocupado. Eu disse simplesmente ao jovem: acesse meu canal, visite o canal, assista aos exames que terá segurança para fazer os exames. Bora lá ver, vamos correr simplesmente. Você verá que esse exame é papinha. Se você é um indivíduo que acompanha os meus exames aqui no canal, de ver que é muito fácil. Começando na primeira questão, ela está a pedir que a gente mostre a escrita egípcia, não é? Das escritas que estão aqui. A escrita egípcia é naturalmente a hieroglífica. A hieroglífica é a escrita egípcia. Temos aqui cuneiforme, que é sumério. Eu falo isso sempre nos meus vídeos. Número 2 é relativamente à guerra do Peloponeso. E aqui a questão está a pedir que a gente mostre quem foi testemunha ocular, quem vai registrar, não é? Esta guerra do Peloponeso. Naturalmente é Tucídides. A opção correta é A. Quando falamos de Herodoto, estamos a falar de pai de história. Zafta já fazer barulho, desafio, não é? 3. A corrente da historiografia africana, que defende a ideia de que a historiografia não é somente feita na base da escrita, é naturalmente progressista, né? A historiografia não é somente feita na base da fonte escrita. É naturalmente a historiografia progressista. A opção correta aqui é C. É interessante, progressista, na verdade, eles vêm para responder os eurocentristas e os afrocentristas. Os eurocentristas que diziam que a história era feita simplesmente com a história que é escrita. Os progressistas já parecem dizer, não, faz-se com história oral, faz-se com arqueológica, não é? A opção correta é naturalmente C. 4. Método de historiografia, de método histórico. Quando falamos de método histórico, estamos a falar naturalmente de três operações, né? Ou 4 operações. A primeira aqui é heurística, a segunda que é crítica interna, crítica externa, a terceira que é crítica externa, a quarta que é... Aliás, gente, desculpa, gente. Quando falamos de métodos, estamos a falar de 2 métodos. O primeiro método é a análise, o segundo método é o que? É a síntese. Na operação análise temos lá três operações, que é a heurística, a crítica. Na crítica temos a crítica interna, a externa, depois vamos ter a hermenêutica. Portanto, a heurística é... A heurística naturalmente tem a ver com a recolha de informações das fontes, neste caso, e a crítica, bem, eu tenho isso no meu canal, gente. A opção correta aqui é naturalmente o quê? É naturalmente B, recolha de fontes de informação. Vamos lá, 5. A Bíblia foi uma importante fonte para a historiografia, que naturalmente estamos a falar da historiografia judaica e nunca a historiografia cristã, apesar de a historiografia cristã usar a Bíblia, mas é a Bíblia do Novo Testamento, usa também o Antigo Testamento e o Novo. O judaico usa simplesmente o Antigo Testamento. Opção, o número 5, né? Vamos a número 6. Número 6, where are you? Ok, estamos aqui número 6. Número 6, o que é que o número 6 nos pede? Número 6 fala de práticas mágico-religiosas, né? Ok, dessas práticas religiosas... Então, nessas práticas mágico-religiosas, o que é que vem depois? Aqui temos, mágico-religioso, então é para explicarmos porque mumificavam os corpos. Mumificar os corpos é preparar, embalsamar os corpos e conservá-los. Por que faziam isso? Porque eles acreditavam na vida após a morte. A opção correta é naturalmente a 7. Hammurabi. O que é que querem saber aqui relativamente a Hammurabi? Relativamente à lei Hammurabi, que eu estou a despachar isso porque eu sempre falo nos meus exames, né? Hammurabi, o que é que querem? Aqui querem saber o que é sobre essa lei. Ficava conhecida como que? Como talião. Talião, sim. Como talião.
Essa é a opção correta. A, como talhão. É talhão ou talhão? Isso aqui, talhão. Talhão e compensação. Não. Aqui falhar. Aqui tem lei de talhão. Não sei se é talhão. Se for talhão, está correto, talhão. Se não for talhão e for talhão, então está errado. Então ficaria a lei divina. Ficaria a lei divina. Querem parta o código de leis, como que regiam as comunidades ali. Ok, 8. 8, o que é que diz? Fala de Mesopotâmia. Mesopotâmia que significa terra entre rios. Quais são os rios? Aqui estamos a falar do Eufrate e Tigre. A opção correta é naturalmente A. 9, o que é que vem a 9? 9 está a falar da cidade, da lendária cidade de Roma, não é? E aqui está a questionar qual é o mito, não é? Que tem a ver com a própria cidade de Roma, não é? Então a opção correta é B, a que diz que a cidade foi formada pelos irmãos Rémulo e Rómulo, que foram abandonados no rio Tibre, né? Por uma loba, não é? 10. Temos 7 minutos 10. A partir de anos 60, não é? Antes de Cristo, vigorou no Império Romano, não é? Uma governação triunvirata. Um dos membros não tinha nenhuma legitimidade nesta aliança, ok? Quando falamos dos triunviratos, estamos a falar do próprio Marco Antônio, Júlio César, o Crácio, que não fazia parte, é o próprio Pompeu, não é? Ok, vamos lá. 11. A opção correta aqui é A. 11. A divisão social de Roma antiga, efetuava-se por seguintes moldes, não é? Ok, a opção aqui estamos a falar de quê? De plebeus, patrícios, sim, plebeus, aqui clientes. Então a opção correta aqui é naturalmente A. É patrícios, é plebeus, é clientes, é escravos, patrícios, donos, os plebeus também, os pequenos, mas ainda dentro os clientes são estrangeiros, escravos, etc. Ok, então a opção correta aqui é naturalmente esta aqui, não é? Esta opção A. A 12, o que é que 12 quer saber? 12 quer falar, situada na cidade norte, a cidade foi da antiguidade grande concorrente de Roma. Qual é uma cidade concorrente de Roma aqui? Aqui temos Marrakech, não é verdade isso? Então vamos procurar a opção, o exame 13. Ok, 13. Então a opção correta é Cartago. Cartago é uma das cidades muito fortes daqui da África, África do Norte, não é? Que era muito concorrente até de Roma. Ok, 13. O feudalismo foi um sistema socioeconômico que vai vigorar na Europa, não é? Na Idade Média, e tinha as seguintes classes. Quando falamos de feudalismo, não é? Quais são as classes que estão dentro do próprio feudalismo? Então, dentro do feudalismo, vamos encontrar lá o elemento máximo, que é o senhor feudal, dentro do próprio sistema feudal. Naturalmente, se estivéssemos a falar da estrutura da pirâmide social dentro do próprio império, íamos falar do clero, depois da nobreza e depois do povo, não é? Mas dentro do próprio sistema feudal, temos o próprio senhor feudal, depois vamos ter os próprios vassalos, depois vamos ter naturalmente os seus servos, não é? A opção correta é A. 14. Os iluministas, não é? Era das luzes, foi um movimento que vai dominar a Europa, não é? Portanto, quais são desses aqui alguns iluministas? Quando falamos de alguns iluministas aqui, estamos a falar naturalmente de Rousseau, de Montesquieu e do próprio Voltaire. A opção correta aqui é naturalmente o que? B. 15. O assalto de Bastilha. O que era Bastilha, gente? Bastilha era naturalmente a penitenciária, era uma prisão, não é? Era o símbolo do poder da França. 16. A Revolução Francesa, de novo, né, desencadeou sobre o que? Está perante os seus súbditos. Ok, a Revolução Francesa desenrolou um lema. Qual era este lema, né? Temos o que? Liberdade, igualdade e fraternidade. A opção correta é A. 17. A primeira revolução industrial vai ocorrer nos séculos 18 e vai impulsionar o que é o aperfeiçoamento da máquina a vapor pelo britânico James Watt. É a opção correta, então é B. O que é que vem a seguir? O mercantilismo foi uma série de práticas econômicas que vai acompanhar a época moderna, não é? O que é que se pretende aqui? Na França, o mercantilismo foi conhecido como o quê? Como próprio golbetismo neste caso. Colbetismo é a opção correta. 18, né? Vamos procurar 19. Vamos avançar um bocado. Vamos procurar 19. Estou a correr um pouco porque todas essas questões eu discuto em todos os exames. Só estamos a fazer uma correção. 19, o que é que diz? 19 conta hoje...
como é que os Estados Unidos conta hoje cerca de 50 estados, ok? A luta pela independência, George Washington, que levou a cabo por, são 13 ex-colônias britânicas, 20, a opção correta aqui é A, são realmente as ex-13 colônias britânicas, não é? Ok, 20, o que é que 20 diz? As potências europeias voltaram-se a reunir no Congresso de Viena em 1814 a 15, após o que? A derrota de Napoleão Bonaparte. Naturalmente, a batalha decisiva deu-se em Waterloo é a opção correta. Gente, tudo isso eu falo nos meus exames. Quem assiste meus exames sabe bem disso. 21, Conferência de Berlim, 84, 85, Conferência, não é? Otto von Bismarck da Alemanha. Qual das seguintes opções não faz parte da resolução da Conferência de Berlim, não é? A partilha de África entre as potências europeias, definição dos princípios de ocupação efetiva, investimento nas colônias, o comércio livre. Naturalmente, quer ser a opção que não faz parte das decisões da Conferência de Berlim. Não se previa ali o investimento nas colônias de África, comércio livre de África, definição de princípio de ocupação na parte de África entre que, ok? Essa é a opção correta. 22, pessoal. No auge do desenvolvimento europeu no final do século XIX, início do século XX, não é? Potências europeias já estavam agrupadas em alianças, tríplice aliança. Quem fazia parte da tríplice aliança, gente? Tríplice aliança são os bosses, né? Os artistas são da tríplice entente. Quem vai fazer parte disso é naturalmente a Alemanha, a Itália e o quê? E a própria Áustria-Hungria, a opção B é a opção correta. Vamos lá, 23. Gente, eu não precisei preparar este exame. É fácil demais. Após o assassinato em Sarajevo do Francisco Arquiduque Fernando Areva, não é? O que é que era essa pergunta, não é? Uma exigência. A Áustria-Hungria viu um ultimato à Sérvia que não foi executado. Uma das exigências era, o que é que exigia? A extraditação do assassinato para o julgamento em Viena. Naturalmente que esta é a opção correta. Era para se mandar aquele freak ali para ser julgado lá. Ok, vamos lá. 24. A Alemanha decidiu declarar guerra a Inglaterra decidiu declarar guerra à Alemanha, não é? Pelo fato de estar a invadir a Bélgica, que era. O que era a Bélgica? Vamos lá procurar a número 25. O que era a Bélgica? 25, tá aqui, ok. O que era a Bélgica, gente? Era um país neutro. B. 25. A Rússia abandona a guerra, ok, tendo assinado com a Alemanha um tratado. Como é que se chamava esse tratado? Tratado Brest-Litovsk. B é a opção correta. Vamos lá, temos 13 minutos, ok. 26. A guerra termina com a Conferência de Paz, o Areva, 14, ok. Porém, os Estados Unidos não ratificaram este tratado pelas seguintes razões. Por que os Estados Unidos não vão ratificar? Ok. O Congresso voltou contra. Naturalmente, a opção correta é que é B. O Congresso vai voltar contra. Vai voltar contra porque sabotaram os 14 pontos do Wilson, aqueles indivíduos ali. Não quiseram saber nada de aconselhamento do Wilson. Ok. 27. Para além do Tratado de Versalhes, Alemanha, de 1919, houve vários outros tratados a fim da guerra, como por exemplo, dos vários tratados aqui, fim da guerra, temos este aqui, o Site-German, com o Tratado de Sart-German, não é? Que vai também terminar o quê? Vai também terminar a guerra. Ok, vamos lá. 28. No período entre guerras, precisamente 1929, vai eclodir uma crise econômica nos Estados Unidos, não é? Ok, o que é que se pretende aqui? Moçambique, para fazer face à crise, Antônio de Oliveira Salazar vai introduzir o quê? Vai introduzir reforma agrária. Ok, pode ser no ideal, não é verdade? Nacionalismo econômico com medidas protecionistas. Ok, nacionalismo econômico com liberalismo comercial, ok? Vou mais para D, nacionalismo econômico com liberalismo comercial. Só falar liberalismo comercial... liberalismo comercial. Tem dificuldade aqui por conta... Ok, não vou responder agora essa questão. Teria de ler um pouco para não vos mentir aqui. Vamos lá, 29. No período em que esteve preso Adolf Hitler, líder alemão, escreveu um livro cujo título é o quê? É Mein Kampf, Minha Luta. Mein Kampf, Minha Luta, sim. A opção é o quê? É B. Estou recordado de modo docente quando falo disto, né? Minha Luta. Vamos lá, 30. Meu docente, que esquece meu nome agora, é Sambo, Dr. Sambo. Vamos lá, 30, o que é que diz? O lançamento das bombas atômicas Hiroshima, Nagasaki, foi decisão do presidente que
Harry Truman foi ele quem declarou, quem decidiu que se lançasse a bomba atômica, não é? Ok, termina a Segunda Guerra, a opção correta é naturalmente essa aqui. 31, termina a Segunda Guerra, os países vencedores entraram numa outra fase histórica, não é? Designada Guerra Fria, caracterizada por quê? Nova partida de África, bipolarização. Bipolarização é a opção correta. Bipolarização é a existência de dois blocos, não é? O capitalismo, o socialismo por um outro lado, não é? A opção correta é C, 30 e que 32. Contrariamente ao que acontece com as Nações Unidas no final da Primeira Guerra, os Estados Unidos participaram desde o início com a Organização das Nações Unidas, ONU. A ONU foi fundada em 1945 primeiro, então significa que as outras opções estão corretas. A opção correta é 45, em São Francisco, com a sede de Nova York, não é? 30 e que 33. Ao longo do século, o continente africano foi viajante, exploradores. Os primeiros estrangeiros que se fixaram no continente africano foram antes dos europeus, exatamente, que são árabes, mas árabes quando é que foi isso? Então temos aqui europeu no século XVI, no século VI está errado isso, árabe no século VI está correto, ok? Opção correta D. 34, qual das alternativas se refere a principais exploradores do continente africano? Ok, temos aqui Vasco da Gama, Cristóvão Colombo está errado, Ngungunyane está errado, Diogo Cão, Cristóvão Colombo está errado. Então temos aqui Harry Borto, David Livingstone, Serpa Pinto. Então a opção correta é C. Vamos lá, 35. Quais foram as formas de conquista adaptada pelos europeus para dominar o continente, não é? Temos aqui o comércio e guerras, acordos e tratados. O acordo de tratados, sim, portanto fizeram acordos, fizeram os tratados, só depois disso é que vão fazer outras coisas. Então não a invasão militar, não invadiram logo militariamente, não é? Portanto fizeram comércio, mas depois guerras. Antes de acordo, fazem acordos, é a opção mais correta, não é? Opção B. Vamos lá, 36. As resistências africanas assumiram diferentes formas, excepto, estamos nos 36, né? Vamos lá procurar 37. Vamos à procura de 37. Onde está 37? Onde está 37, meu Deus, então de 37, tá aqui. Então aqui temos que é confronto militar direto, solidariedade africana não faz parte, essa é a opção B, é a opção correta. 37, ok? Dos panafricanistas tiveram grande papel no surgimento, o pai do africanismo, qual desses considerado o pai do africanismo? Então temos aqui o Mark Graver, William Du Bois é considerado o pai africanismo. Naturalmente, Mark Graver faz parte também, Kwame Nkrumah faz parte do pan-africanismo, Sylvestre também faz, mas o pai é naturalmente William Du Bois. Ok, vamos lá dizer que o pan-africanismo é dos escravos, o que afro-americanos, não é? Ok, 38, o que é que diz a 38? Bantu se refere o quê? A maioria do povo que vai habitar na África subsaariana, não é? Particularmente Moçambique. Portanto, o termo Bantu deriva de quê? A semelhança racial, não é verdade? Da afinidade linguística, sim. Afinidade linguística é a opção correta, B. Ok, 39, estes líderes africanos estiveram à frente das lutas de resistência contra a ocupação colonial. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de Leopoldo, Logard Terrado, Menelik II, Mohamed Lumbengula. Estamos a falar de quê, gente? Vamos lá, desculpa, peço de novo. Estes líderes africanos estiveram à frente da luta de resistência contra o quê? Resistência. Então, Leopoldo II está errado, Menelik, Mohamed Lumbengula, então Patrícia Julius Nyerere, Ngungunyane, Eduardo Mondlane. A opção correta é Menelik, Mohamed e Lumbengula. Menelik é Menelik é de onde, gente? É Etiópia, né? Etiópia, Mohamed, como é que é? Mohamed é de onde esse Mohamed? Acho que é Mohamed de onde, gente? Ok, não sei agora. Lumbengula é de Zimbábue, sim, dos Ndembeles, não é? Então a opção correta é naturalmente o que? B. Vamos lá, 40. O continente africano foi colonizado sobre duas formas principais de administração: a administração direta e indireta. Qual é que a administração indireta e a administração externa? A administração indireta, a opção correta é C. Vamos lá, 41. Qual desses países teve a maior extensão colonial em África? Estamos a falar da Inglaterra, obviamente, depois a França, depois a Portugal, só depois a Bélgica. A opção correta é que é B. 42. As principais
Potências imperialistas que vão explorar o território através de companhias, indica a companhia que mais se destacou nas colônias francesas. Nas colônias francesas estamos a falar naturalmente da Société Avorsis. Essa é a opção correta. B. Vamos procurar o que? 43 para terminarmos essa brincadeira. 43 está aqui, ok? Então, porém, identifique-se várias consequências do processo de partilha de resistência. Quais são as consequências de alteração do mapa político do continente? Essa pode ser, se não existir outra, introdução de meios de transportes. É opção negativa, é consequência do que, afinal? Pode identificar várias consequências dos processos da partilha de resistência africana, exceptuando, ok? A alteração do mapa curta, isso é verdade. Introdução de meios de transporte moderno, isso é verdade. Redução do conflito interafricanos, reduziu a abolição de partidos e dos sindicatos. Redução, a opção correta aqui é C. Portanto, essa aqui não é consequência, não faz parte da consequência. Vamos lá. 44. A emergência do nacionalismo africano é resultado de quê? De conjugação de vários fatores, como, por exemplo, que a emergência do nacionalismo, que é desenvolvimento de vias de comunicação da agricultura, ok? A emergência do nacionalismo africano é resultado, ok? Então vamos lá, desenvolvimento de vias de comunicação e da agricultura. Eu posso considerar, vamos lá ver outra, participação de africanos na Segunda Guerra. A mais correta pode ser essa aqui, melhoramento da assistência médica, não é verdade? Diminuição de analfabetismo, não é verdade? A opção mais correta que é B, participação de africanos na Segunda Guerra Mundial. 45, o que é que diz Estados Unidos? Mutapa vai conhecer conflitos internos e externos. A revolta do Dombo há de ser quando? 1693, a opção correta, ok? A Batalha de Marraquém constitui um marco da luta de resistência contra a dominação colonial. Esta batalha vai estar em que datas? Naturalmente é 2 de fevereiro de 1895. Tenho vídeo, tudo isso eu falo nos meus vídeos, não preciso dizer aqui. 47, o que é que diz? Ciclos de ouro, ciclo que ocorre em Moçambique por ordem são. Temos que começar sempre com o ouro, então temos aqui dois de ouro, temos aqui o ouro, temos aqui o ouro. A diferença é que este de ouro vem escravo, essa aqui vem marfim. Então a opção correta aqui é naturalmente esta aqui que vem marfim, e só vamos terminar com o escravo. 48, em 1909 foi assinada uma convenção entre Moçambique e Transvaal no concernente ao que? Ao recrutamento de que? A convenção atribuída ao monopólio para recrutamento é naturalmente o ANEL. Naturalmente que essas outras instituições são criadas depois na década de 60, o Algos, Atlas e Camon, não é? Que são criadas até com interesses de Portugal, mas com as mesmas funções com a UE nela. Vamos procurar o quê? 49 para terminarmos. Vamos. 49, onde você está? Estamos aqui. O massacre de Moeda foi perpetrado pelo regime colonial francês em 1900. A população de Moeda exigiu o quê? A libertação, independência, não é verdade? Melhor preço para a agricultura, isso sim. A opção correta aqui é D. 50. A recusa de Portugal em reconhecer a independência. Esta explicação foi ok, Portugal reconhecia sim a independência dos seus países africanos. Vai justificar o quê? Vai justificar a ONU, não é? Que Moçambique não é uma província ultramarina. Vai justificar isso a ONU. A opção correta é C. 51, o que é que diz? A Frelimo, fundada a 25 de que é 62, pela fusão de que movimentos? Temos aqui Corremo, está errado, isso, Tano, está errado, Denamo, o Namo, temos Mano, o Nami e o Denamo. A opção correta aqui é D. Essa aqui não pode ser por causa desse O aqui, o Namo, que é o Namo de quê? A opção correta aqui é naturalmente D. Vamos lá, 52, segundo congresso. Quando é que há de ser o segundo congresso da Frelimo? Há de ser naturalmente em 68, NIAS, ok? 53, a organização SADC inicialmente, depois SADC, a SADCC, depois SADC, atualmente foi criado pelos países de libertação com os seguintes objetivos: eliminar a dependência econômica em relação à África do Sul. Essa é a opção correta, não preciso ler o que vem depois. 54, desde 1990 e que é isso, e 6, durante 16 anos, Moçambique sofreu uma guerra movida pela Renamo com apoio da Rodésia e da África do Sul, definida como a opção correta é naturalmente guerra de destabilização, para destabilizar o governo da Frelimo. É civil também, é 16 anos, também conhecida também por isso, mas a opção que se refere aqui pela ajuda da Rodésia e da África do Sul, então é desestabilização. Gente, terminamos aqui. Eu na verdade estava a fazer essa correção de exame para mais uma vez mostrar que os exames que eu dou aqui são os